Olá, pessoas! Mais uma semana do seu Tá Fazendo o Quê? O melhor e maior videocast sobre política da TV brasileira e também do YouTube. E como eu sempre digo, se você não concorda é porque você não está assistindo todos os programas da maneira correta. Hoje vamos bater um papo com um camarada que já tem uma história legal na política, que tem uma atuação pregressa que vai interessar muita gente, porque o homem é bruto e sistemático, e vai nos ajudar a entender um pouco dessas mexidas que a oposição aqui no estado de Goiás está tendo que fazer para lidar com a vida política do estado. Mas antes do papo, é o seguinte, tá aqui, ó, redes sociais na tela, segue a gente, Instagram, bate um papo, manda mensagem também aqui no YouTube. Quer saber de alguma coisa do seu prefeito, do seu vereador, deputado? Cara, manda pra gente que te chama. Se a pessoa estiver fazendo alguma coisa, ela vem. Te garanto. Só não vem falar com a gente que não tá fazendo nada para não passar vergonha, porque aqui o trem é bruto. E também, aproveitando esse momento, QR Code na tela, vocês já sabem. Primeira meia hora do programa tá aqui na PUC TV, mas o conteúdo exclusivo é só no YouTube e no Spotify. Então, ao decorrer do programa, já dá uma cubadinha aqui no QR Code com o seu telefone, migra lá pro nosso canal no YouTube, se inscreve no canal, clica no sino para ter notificações das próximas produções e nos acompanhe para poder participar cada vez mais próximos aqui do programa, tá bom? Bom, meu convidado de hoje já foi... Primeiro, o cara foi vereador, então já conhece bem o legislativo. Tá no segundo mandato de deputado estadual, vem de uma área que cada vez mais a gente tem percebido que está crescendo no ambiente político, que é a parte de segurança, que é delegado, por isso que eu falei como é bruto. O homem já esteve envolvido já em investigação de serial killer em Goiânia, então o trem é sério mesmo. E está fazendo um trabalho hoje mais alinhado à oposição do governo do estado, que não é uma função fácil, né? Lembrando que o governador foi reeleito no primeiro turno. Delegado Eduardo Prado, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, uma satisfação te receber aqui. Eu agradeço, Marcos Marinho, agradecer a todos aí, tá fazendo o quê? Agradecer aos nossos amigos aí, o público de casa, é uma honra estar aqui com você no podcast, já acompanho já e um podcast que vem se consolidando em todo o estado de Goiás. Maravilha. Deputado, a primeira pergunta sempre é, então, mandato novo, né, foi reeleito, teve um crescente de votos bem significativo, então é sinal que tá havendo uma aprovação, né? Porque o cara, a gente fala que direto é rasgado na política. Ganhar um mandato já não é fácil. Exato. Ser reeleito é mais difícil, porque aí o povo já começa a ter parâmetro de comparação, e a sua votação ela foi expressiva do primeiro para o segundo mandato enquanto deputado estadual. E aí aquela pergunta básica, né? Tá fazendo o quê para ter crescido esse voto? Na verdade, hoje as pessoas elas estão muito incrédulas com a política. A verdade é essa, os nossos jovens, as nossas sociedades em geral, eles não acreditam na política. E novos nomes surgem principalmente de outros segmentos. Então nós que não somos políticos de carteirinha, que não temos profissão político, que tem a política como a profissão de vida da pessoa e aquilo ali é o que ele sabe fazer, as pessoas buscam em outros segmentos essa nova geração da política e você vê essas pessoas se destacando. Então, lógico, pela minha trajetória dentro da Polícia Civil do Estado de Goiás, nós vamos conversar sobre isso, sobre a minha atuação em casos emblemáticos em Goiás. Eu fui convidado pelo movimento Brasil Sem Corrupção, na época de 2016, para me ingressar na vida pública. E assim fiz. O meu pai foi vereador em Goiânia, Valdir do Prado, na década de 80, meu avô foi prefeito de Silvânia, mas pela experiência da minha família, eu nunca ingressaria na política. Porque trouxe muitos traumas para minha família, principalmente quem trabalha de forma correta e honesta, você tem uma grande dificuldade de sobreviver no meio. Até porque uma estrutura de campanha, os gastos são imensos e a gente faz uma campanha sem recurso financeiro desde o primeiro mandato. Então, a nossa atuação como vereador de Goiânia se destacou. Eu fui 2 anos como vereador eleito, o vereador de destaque pelo Clube de Repórteres Políticos, que não é aquelas premiações que você paga para receber um troféu ou dá um cachê e recebe alguma premiação, não. São jornalistas que cobrem a política de forma séria. E aí eu fui eleito destaque. Lá nós coordenamos a CPI das obras paradas, a CPI dos cavaletes fantasmas da SMT, fizemos ali, derrubamos o IPTU do Puxadinho, que era aqueles drones que ficavam na casa das pessoas tirando foto, E a questão do IPTU atualmente também fui um dos poucos deputados que levantou a voz em cima de carro de som em Goiânia para defender o cidadão. E esse trabalho na Câmara Municipal me deu uma projeção
E em 2018, candidatura de deputado estadual, o meu pai foi fazer uma cirurgia e eu estava propenso a exercer os 4 anos de vereador de Goiânia e abandonar e voltar para a delegacia de polícia. Na época, depois a gente conta a minha trajetória, mas eu estava como titular da DECON, Delegacia de Proteção ao Consumidor. E naquela ocasião, meu pai fez uma cirurgia em 2018, em fevereiro, e faleceu. E antes de meu pai ir para a UTI, uma cirurgia no intestino simples, então, mas deu infecção, ele me convidou para... Me chamaram lá no hospital e falou: meu pai, na maca, indo para a UTI, falou assim: meu filho, eu peço 3 coisas para você. Eu falei: pois não. Cuida da sua mãe, que você é o mais velho. Cuida dos seus irmãos, nós somos eu mais 3. E candidato a deputado, que é o sonho do papai. O papai não conseguiu ser, porque foi traído. Eu fui vereador e fui suplente de deputado e não consegui ser. E você é melhor do que eu e você vai ser deputado. No outro dia, meu pai faleceu, 7 horas da manhã. Como é que nega um pedido desse? Eu fui pra campanha sem R$1 no bolso, em cima de um carro de som, mostrando o que eu já tinha feito como vereador e como delegado de polícia de classe especial e nas grandes investigações que presidi, a credibilidade desse segmento de segurança pública que leva para a política a experiência policial. Então, nós fomos para uma campanha difícil, sem recurso financeiro. O nosso partido até então não tinha nenhum apoio financeiro, nada. Fui para uma chapa junto com a Magda Mofato, era na época o PR, e lá tinha alguns com estrutura. E nós ganhamos a eleição com 20.845 votos, fui o único eleito da chapa. Detalhe que eu sempre gosto de dizer, que na época eu vim, no mês de agosto, a minha mãe pediu recurso financeiro para botar combustível no carro, para ela pedir voto. Falou: meu filho, eu tenho que botar um combustível no carro de sua tia, porque eu tô com vergonha dela. Falei: mãe, eu não tenho dinheiro. A minha mãe disse: meu filho, abandona então, vamos desistir do projeto, porque a gente não tem dinheiro. Se a gente não tem dinheiro para botar no carro da sua tia para pedir voto, quiçá de outras pessoas. E a gente sem dinheiro, você só tem um carro na campanha, o seu próprio. E eu falei: mãe, a senhora tem razão. E meu pai, que pediu antes de morrer, ela falou assim: não, faz o seguinte, seu pai vai entender lá do céu. E aí eu desisti da candidatura, em 2018, que eu ganhei para deputado. Eu lembro que eu fui tomar um lanche, na época eu fiz um documento desistindo, era um domingo, segunda eu ia levar no TRE. E aí eu vim aqui no Come Quieto fazer uma propaganda aqui pro Jeff de forma gratuita. Depois você acerta gratuito com... nada, patrocina a gente depois. Isso aqui. Gratuito não. Depois você acerta com o Marcos. E aí eu fui, estacionei o carro e eu, o Alex, que é um rapaz que anda comigo, um assessor, eu desci do veículo, tava chovendo, umas mulheres saíram de um carro e uma veio na minha direção. E essa mulher disse assim: tudo bem? Eu falei: pois não, minha senhora, Deus pediu para te dar um recado. Eu não sabia quem que era essa mulher. Eu falei: a senhora me conhece? Ela falou: não, nunca te vi, eu sou de Roraima, não sou daqui. Nossa. Eu sou missionária na África, cuido de mulheres violentadas, faço trabalho missionário por uma igreja, vim aqui dar uma palestra hoje. Mas Deus pede para eu te perguntar se você está pensando em desistir de um projeto. Eu falei assim: se for um projeto que eu falei com a minha mãe apenas horas atrás, vou desistir amanhã cedo. O documento está aqui no porta-luva do carro. Ela falou: esse projeto mesmo, você disputa uma de 41 cadeiras, né? Caramba, velho. E eu falei assim: sim, nós somos 41 deputados. A sua cadeira já está reservada. Eu estou te vendo brilhando em uma das cadeiras com terno. E você não precisa nem de homens, nem de dinheiro, porque Deus reservou uma vaga para você. E eu nunca vi essa mulher. E aí, essa mulher nem daqui era. Então, lógico que eu fiquei muito emocionado ali com o Alex, chorei, liguei pra minha mãe, falei: mãe, desisti de desistir, né? E nós fomos pra eleição e ganhei a eleição. Fui o mais votado do partido único eleito. Em 4 anos de mandato, fui eleito destaque da Assembleia da Nova Geração, presidi a Comissão de Segurança Pública. O sucesso do governo aí também depende da nossa ação como deputado lá. Todos os projetos da área de segurança pública passam pela minha comissão, que eu sou o presidente, coordeno ali a dita bancada da bala, né? Vamos assim dizer, as pessoas comentam. E sou da Comissão de Direito do Consumidor e fiz um trabalho muito contundente na oposição, que é outro tema que você diz, depois a gente vai falar. E essa eleição que eu tive 20.845 votos pelo trabalho que nós fizemos, principalmente de independente, de cobrar, fazendo o trabalho parlamentar, que deve ser feito, né? De legislar de uma forma qualificada, com as bandeiras que defendo, defesa dos animais, segurança pública, servidor público, causas sociais, surdos, DAOs, autistas, ou seja, todos os segmentos e áreas, eu e minha equipe estamos atuando de uma forma muito
marcante. E, lógico, as redes sociais, eu acredito que esse trabalho da minha equipe, nas bandeiras que defendo, e principalmente as redes sociais, ensejou ao aumento de quase 14 mil votos na minha votação, de 20.845 para quase 34 mil votos, numa chapa pesada, em que nós deixamos de fora um deputado experiente de vários mandatos, que é o Cláudio Meirelles. Sim. Então foram uma chapa muito pesada, em que Paulo César Martins, Major Araújo, delegado Eduardo Prado e Cláudio Meirelles e outros nomes disputavam ali, ao meu ver, 2 ou 3 vagas, uma chapa difícil. Eu fui o deputado que praticamente não recebi recursos do partido, o único deputado estadual de mandato que não recebeu recurso do partido, e uma situação que até hoje eu tento entender. Fizeram um boicote comigo no partido, no PL, na verdade. Infelizmente, eu tenho que dizer isso ao vivo aqui, até porque até na TV eu só apareci na última semana. Então foi algo muito difícil para mim, né? Alguma coisa aconteceu internamente que eu ainda tento analisar o que aconteceu. Mas essa questão de partido, delegado, a gente já falou várias vezes aí com outras pessoas também, é muito complexo. Hoje, eu costumo dizer que quase 50% de uma eleição é partido, é a escolha da chapa certa, é como é que você vai fazer, como é que você vai entrar. Marcos, eu sempre coloco na presença de Deus, até porque comigo aconteceu uma coisa inusitada. Estava eu em São Paulo, reunido com o deputado Bruno Lima, que é deputado federal, defensor das causas animais, meu amigo pessoal. Nós estávamos reunidos todos os deputados e embaixadores da Cadeia pelos Maus Tratos, que é um grupo que se criou no Brasil de deputados, delegados ou deputados que defendem a bandeira da defesa dos animais, que na verdade faz parte da família. Todo mundo hoje tem um animal, né? Eu até estava falando hoje, eu fui visitar o CRV para ver a questão dos castramóveis, tentar regularizar essa situação. Uma veterinária que é psicóloga falou, hoje gera até trauma, hoje até decisão para saber com quem que o animal vai ficar numa separação, isso gera problemas até psicológicos. Então, nós estávamos lá. E naquela ocasião, no último dia, eu fui expulso do PSD por ação do governador Caiado, que ele me viu no PSD e eu estava lá na época, jantando aí, e aí fui expulso do partido. Ou seja, faltando 40 minutos para encerrar o prazo, eu não tinha partido para me candidatar. Hoje, partido, infelizmente, virou instrumento de negociação, instrumento de chantagem, instrumento de negociata, instrumento de ficar aí fazendo o que estão fazendo com o PL, em que mulheres entram, mulheres saem, e aí você quer trabalhar de forma correta, fica refém, às vezes, de cota feminina, que deve ter a valorização das mulheres. E outra coisa, fundo partidário, meu irmão. Né? O presidente do partido dá dinheiro para quem ele quer. Sim. Eu costumo dizer, delegado, que assim, os partidos políticos no Brasil, a imensa maioria, são despachantes eleitorais e têm donos. São as estruturas menos democráticas dentro da democracia. E você tinha que ter, Robson, um critério mínimo, e aí eu chamo à tona aqui os deputados federais, senadores. Nós tínhamos que ter um mínimo de requisitos objetivos para distribuição de recursos. Se você não tem proibição de financiamento privado, ou seja, você tem ali segmentos que te apoiam que você não pode pegar recurso financeiro, ok? Beleza. Se você não tem recurso público, né? E o partido não te oferece estrutura, porque tem os apadrinhados. Você não é ladrão e não rouba para fazer caixa, porque a gente não faz coisa errada. Aí eu te pergunto, qual a estrutura, o mínimo que um candidato tem que ter? A gráfica não vai fazer material de graça para mim. O carro de som não vai rodar de graça para mim. Nem o produtor aqui vai rodar sem gasolina. A produtora podcast aqui, o Rafael não vai gravar para mim aqui de graça porque tem que pagar essa estrutura. E aí, onde é que eu vou arrancar dinheiro? Então, meu irmão, e aí é onde florescem às vezes os youtubers e tal. Então o que eu digo para as pessoas? A estrutura é feita para as pessoas que gostam de uma política séria saírem. E aí ganham a eleição quem tem segmentos, ou seja, organizações. Eu represento os médicos, eu represento isso. Ou a pessoa é famosa em rede social, ou é rica pra um caramba, de uma hora pra outra, às vezes também. o cara bombou na rede social, ou o cara é trilionário, banca campanha própria, ou é apadrinhado do partido. Sim. Ou tem Então é mais ou menos nesse sentido. Então nós temos que mudar essa estrutura de partido, porque você tem que ter um mínimo de estrutura para você candidatar. Agora, se o partido tem como se diz, a escolha é de acordo com a sua vontade, né, que é algo que vai de acordo com o que determina o presidente,
Isso é uma coisa injusta. Então, no momento que o TRE fala assim, ó, vamos aqui atingir a cota feminina. Então, é tantos por cento para as mulheres. É tanto por cento para isso, é tanto por cento para aquilo. Para valorizar, mas aí o dinheiro do partido fica com o presidente, que ele fala, esse cara aqui é meu amigo, então vou mandar 1 milhão. No PL teve gente que ganhou 1 milhão e nunca teve um voto. Então a pessoa é algo de se repensar, entendeu? O sistema dos partidos tem que ser repensado, de fato. E quem acompanha a gente sabe que campanha custa caro, democracia custa dinheiro, e tem que pensar e falar sobre isso. E vamos falar daqui a pouco, vamos fazer um corte rapidão aqui na PUC TV. YouTube é VaptVupt, já volta. Gente, segue aí, continua que o assunto é esquentando. Olá, pessoas, estamos de volta com o seu Tá Fazendo o Quê dessa semana, batendo um papo aqui sério com o homem brabo, delegado Eduardo Prado. A gente está aqui conversando sobre essa dinâmica que já falamos aqui outras vezes, que não é nada democrática dos partidos políticos, que acaba colocando as pessoas que querem, de fato, disputar um mandato ou se manter no mandato, uma saia justa medonha, né? Porque não dá para fazer nada de graça, não há almoço grátis, como já diziam os americanos. Ó, quem tá assistindo a gente aqui pela PUC TV, a gente tem um espaço aqui para veicular a sua marca. Telefone do Elias, nosso diretor comercial aqui na tela. Fala com ele, vem anunciar com a gente que tem um espacinho bacana para falar com uma audiência que só cresce e extremamente qualificada, viu? Redes sociais na tela, segue o deputado, porque o homem tem assunto para dizer aqui. Deputado, vamos lá então. Você coloca a situação muito clara, de fato, né? A dinâmica dos partidos não favorece muitas vezes, tá? E tem todo um conchavo interno que é pesado. Ainda assim, você está rompendo aí o segundo mandato já, e numa posição que não é das mais confortáveis, né? Você é oposição ao governo agora. Como é que você está levando essa dinâmica e está conseguindo aí fincar a sua bandeira? Na verdade, nós começamos o mandato em 2018. Até porque não havia razão de eu ser oposição ao governador, um governo que se iniciava e uma legislatura de deputados que se iniciava. Então nós começamos na base. Mas eu tinha uma conversa com o governador Caiado no seguinte sentido: governador, eu não voto contra aquilo que fere os meus princípios. Eu não voto contra os segmentos que foram onde eu surgi. Eu não voto contra servidor público, eu não voto contra professores. Eu não voto contra aquilo que fere a minha maneira de pensar. Serve? Ok, né? Eu tive o aval nessa situação de ter essa liberdade. Primeira votação, PEC da Previdência. Começa a cobrar 14,25% de professores, de servidores aposentados e pensionistas, que, ao meu ver, é um absurdo. Inclusive, a PEC, que está na Assembleia para acabar com essa cobrança, é de minha autoria. Começaram a tirar a integralidade e paridade de servidores públicos, ou seja, os servidores não teriam um reajuste de uma forma digna. Começaram a fazer projetos que prejudicariam outros segmentos. Eu votei contra. E aí eu tinha a autorização do governo para votar favorável, de acordo com as minhas convicções. E fui expulso da base do governador. Expulso da base do governador, eu não fico em cima do muro. Já que eles não queriam, por causa da minha maneira de trabalhar e do compromisso não firmado, eu fui para a oposição. E na oposição, nós fizemos esse trabalho independente, né, de fiscalização, denunciamos camarões, lagosta no Palácio das Esmeraldas, denunciamos situações erradas, fizemos ali um trabalho de luta pelo direito dos servidores públicos, fizemos um trabalho de fiscalização, e aí vocês acompanharam todo aí o trabalho que deu uma projeção muito maior no nosso mandato. Mas lógico que você tem grandes dificuldades. Aqueles lugares, nós mandamos milhões e milhões de emenda para as prefeituras. Teve lugar que eu mandei cerca de 1 milhão de emendas para a prefeitura, não tive nenhum voto. 0 voto. Ou seja, a gente não manda emenda por conta de voto, mas é uma maneira de você ter de levar o seu nome, o seu trabalho para os municípios. Mas lógico que você, sendo oposição, o governador acaba travando essa situação toda. Eu digo que a gente continua fazendo esse trabalho independente. Dias atrás, o governador convidou todos os deputados para irem, né, lá em base e oposição no almoço. O PL foi o único que não foi, né? No caso, o PT foi, os outros partidos, o PL não foi. Até porque o partido do governo, né, o Democratas, União Brasil, melhor dizendo, eles ingressaram com ação para caçar a chapa do PL. Eu falei, ó, então, como que a pessoa quer ter diálogo, né? Se entra com a chapa, com inclusive uma assinada pela filha do governador, Ana Vitória, advogada, e uma tese totalmente esdrúxula, estapafúrdia, que estão querendo inventar e não vão prosperar nessa tese.
Então a gente está numa situação lá independente. Esses dias nós tivemos aí lá no Agro, lá na Tecno Show em Rio Verde, o senador Hilder Moraes levou toda a bancada e se colocou, até os jornais ligaram pra gente, se colocou à disposição o PL para o governo. Então o que eu digo? Em muitas pautas lá, Marcos, a gente faz, vota com o governo. Pautas importantes que eu acho que, né, vários projetos importantes para o Estado, sempre serei favorável e dou a defender. Então você não faz oposição por oposição? Lógico que não. Eu sou uma pessoa consciente do meu trabalho, voto e questiono, inclusive juridicamente, e o governador me respeita por conta disso. Porque se fosse para eu aceitar milhares e milhares de cargos já me ofereceram para votar para a base, eu não tinha o respeito que eu tenho perante o governador. Ele me respeita mais que muitos deputados que às vezes estão do lado dele. Muitos. E aqui, várias vezes, a oposição na Assembleia, ela deu, inclusive, quórum para votação. Agora, eu mandei, por meio da Assembleia, 2 milhões de reais para a construção do Corpo de Bombeiros de Alexânia, do 12º da reserva. O deputado Bruno Peixoto está fazendo uma economia, ele fazendo um bom trabalho e falou para os deputados indicarem. Eu indiquei para construir uma unidade que é necessária em Alexânia, até porque lá nós temos fábricas grandes, gigantes, tem a questão do lago lá de Corumbá. E o deputado falou, nós temos que ir ao governador para pegar o aval para construção. Eu falei, vou com todo prazer. Só estou ajudando um município onde tive um grande apoio do prefeito Alisson, né, quase 2 mil votos. Estou ajudando a sociedade e precisa do aval do governador. Eu não tenho nenhuma dificuldade de sentar com ele, explicar a importância do projeto, a emenda que nós estamos mandando, na verdade, o 12º que está sendo devolvido, e ter o aval do governador. Isso não me... como se diz, não me prejudique nem muda a minha maneira de pensar. Então, assim, como se diz, o parlamentar que é respeitado, e aí que você diz esse crescimento na minha votação, assim que como de outros parlamentares, é justamente porque a sociedade enxerga nessas pessoas uma maneira correta de se fazer política. Porque às vezes a pessoa tem ali a pessoa, às vezes, ela tem a maneira de fazer política de legislar por legislar, a maioria às vezes não estuda projeto, não apresenta projeto, vota de acordo com a determinação nem do governo. apresenta projeto. Tem uma galera que passa anos e anos lá sem subir numa tribuna, inclusive. E aí você vota de acordo com o que o governo determina, às vezes não lê o projeto e não gera debate. Então é isso aí que é o grande problema. Nós parlamentares, nós temos o dever, a obrigação, recebemos para isso. É a minha obrigação, não faço nada mais do que a minha obrigação de estudar projetos, de apresentar projetos decentes que vão chegar na população, de fiscalizar o executivo, que a minha função é essa, assim como os tribunais de contas, a fiscal do legislativo é fiscalizar o executivo. Elogiar quando tem que ser elogiado o poder executivo, mas cobrar quando tem que ser cobrado. E aí você faz o seu papel de uma forma sublime. Ou seja, quando assim é feito, a sociedade reconhece o trabalho. Daí a justificativa de ter aí pulado de 20 mil para 34 mil votos e talvez seja um dos deputados que menos gastou na campanha, porque foi tudo por meio de doação. Pensando nisso, deputado, vamos lá, né? Imagina ser um cara novo ainda, tem vários projetos pela frente, já entende claramente como é que funciona a máquina da política, que é uma máquina arrochada, né? Quem tá em casa às vezes pensa, é só farra, pingue-foguete, é só dinheiro pra lá e pra cá, e não é não, bicho, o trem é arrochado, viu? É bem arrochado. Como é que você pretende agora vivenciar esse seu novo mandato, né? Você está começando agora o segundo mandato, basicamente. Qual é o legado que você quer deixar para esse mandato? E você já tem algum projeto que você pensa, acabou esse mandato, eu quero o que da minha vida? Na verdade, quero fazer um mandato com a mesma independência que nós fizemos no mandato passado. Trabalhar de uma forma coerente, defendendo o cidadão, lutando pelo cidadão, né? Cobrando e apoiando as pautas do governo quando forem necessárias e benéficas para o Estado de Goiás. E ser oposição quando eu entender que não são benéficas para o Estado de Goiás. Né? Ajudar quem deve ser ajudado e combater principalmente a corrupção, indicando aí as situações no Estado de Goiás. E projetos futuros, eu quero deixar esse grande legado e justificar, né, a grande votação que tive. Em Goiânia, eu tive quase 15 mil votos. Eu sou o deputado estadual mais bem votado do PL Goiânia, né? E sou, salvo engano, entre os 5 ou 6 deputados mais bem votados aqui da capital. E Goiânia que divide voto pra caramba, divide né? voto. É então, muita gente aqui dentro.
Não gastei recurso em Goiânia, não tive vereador nos apoiando aqui em Goiânia. É uma votação das pessoas que acompanham o meu trabalho. Então eu digo que as lutas que travei aqui em prol de Goiânia, inclusive o IPTU desse ano aí, uma luta que nós travamos em cima do carro de som, com mandato de segurança, enfim, as pessoas reconhecem esse nosso trabalho. Então o meu nome surge naturalmente para a candidatura a prefeito da capital. Hoje no PL nós temos lá a informação do Diretório Nacional que o PL vai lançar um nome próprio, o nome da candidatura. O meu nome surge de uma forma natural, inclusive nas pesquisas aqui para prefeito da capital. Lá nós temos o deputado Gayer, que é deputado federal, que teve uma grande votação em Goiânia, e tem eu também, o meu nome, que fui o deputado estadual mais bem votado na capital. Então, isso lógico passa pelo senador Wilder Moraes, mas eu também coloco à disposição meu nome. Inclusive o Wilder, que não veio aqui ainda, estamos esperando aqui. Não, Wilder, vem aqui, Wilder. Vamos aqui honrar o PL aqui. O senador é porque é culpado demais, mas vou ligar para ele e pedir para ele vir aqui o mais rápido possível. Então nós estamos aí à disposição, talvez o nosso nome já esteja aí na candidatura a prefeito de Goiânia, mas de qualquer forma o meu mandato de deputado vai ser exercido de uma forma absoluta e com a mesma atitude, a mesma coragem, a mesma responsabilidade que tive do último mandato que nos consagrou aí para uma reeleição. Cara, isso é muito interessante porque analisando todos os cenários possíveis para o ano que vem, né? Para quem não sabe, mas gente, ano que vem tem eleição para os municipais, executivo e legislativo. E aqui em Goiânia, por tudo que a gente está acompanhando, a situação do prefeito Rogério Cruz, muita gente se manifestando, levantando bandeira, a eleição está completamente aberta e, obviamente, que há espaço aí para o PL apresentar um nome também com potencial de disputar a cabeça. É muito interessante perceber que já está havendo a movimentação. Exato. Nós vamos continuar esse papo e agora nós vamos entrar num papo ainda mais interessante, que é sobre a atuação do deputado enquanto delegado, que foi o que te projetou bastante para chegar nesse espaço. Eu quero que você, que está acompanhando a gente aqui na PUC TV, pegue seu smartphone, se ainda não fez, QR Code na tela, migra lá pro nosso canal no YouTube, que agora o papo vai ficar muito bacana, porque a gente vai entrar um pouco mais na intimidade aqui do deputado para entender como é que ele chegou nesse ponto, que é essa transição, né? Da área de segurança pública para fazer esse trabalho ali contundente no legislativo. Telefone do Elias na tela também, quem quer anunciar com a gente. E eu espero você agora lá no nosso canal do YouTube, é só virar. Deputado, chama o pessoal pro YouTube aí, bora pra lá. Galera, vai aí, ó, celular aberto, QR Code na tela, vai pro YouTube, clica no sininho, siga aí o canal do homem, que é fera demais. Bora lá, gente. Olá, pessoas! Agora só para nós aqui do YouTube. Quem veio da PUC TV, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quem estava aqui no YouTube nos acompanhando já, obviamente, já se inscreveu no canal, né? Quem chegou agora, ô abençoado, faz aí, ó. Clica no sininho, se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo de primeiríssima qualidade com gente que sabe. É o que eu digo sempre aqui. Fala da política que mexe com a sua vida. Então, na pior das hipóteses, você vai aprender muita coisa com a gente. E não se esqueça de depois pegar o link aqui e mandar pra galera do Zap Zap, né? Vai lá na tiazinha do WhatsApp ali, ó, manda o programa que você gostou, o deputado, a fala que você gostou, vários nossos convidados que têm aderência ao que você pensa. Bora compartilhar conteúdo de qualidade também, né? Para de mandar só meme de bêbado caindo e manda o nosso programa que tem muito mais conteúdo, tá certo? Deputado, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho da sua história mesmo, né? Você é um cara que vem de uma família política. Já te dá aí uma base, obviamente que isso te influenciou em algum momento para escolher essa carreira. Mas antes de chegar na política, você veio de uma área que inclusive está crescendo muito no espectro político, que é a segurança pública, né? Como é que foi essa migração? E primeiro, como é que foi esse espaço que você ocupou enquanto delegado, que talvez, eu estou perguntando da especulação bruta mesmo, que talvez te empurrou para a política. Eu já conversei com muito delegada que é político. Eu falo, cara, eu vi umas paradas em delegacia que, porra, eu tinha que fazer alguma coisa e a gente só faz as coisas pela política. Chegou a ter esse embate com você? Na verdade, o meu pai, ele foi vereador em Goiânia, e se fosse depender do que meu pai sofreu na política por ser um homem muito correto, eu desistiria de política. Meu pai perdeu todo o patrimônio dele por promessas de pessoas que ajudariam ele, vendeu tudo que tinha, porque ele era apaixonado pela verdadeira política, né? Meu pai, Valdir do Prado, meu pai era auditor fiscal, ou seja, ele tinha uma profissão,
Mas isso gerou muitos traumas. Então, quando você falava dentro da minha residência que se alguém fosse mexer com política dos 4 filhos, né, no caso da minha mãe, 3, minha mãe chorava. Imagino. Minha mãe chorava. E apesar da minha mãe ser apaixonada na política, mas a política ela tem muita falsidade, como todas as profissões, mas parece que lá as coisas são mais incisivas. Enfim, eu sou formado pela Universidade Federal de Goiás, curso de Direito, né? Eu sempre, graças a Deus, gostei muito de estudar. Formei na UFG para Direito e passei no concurso, passei cerca de 10 concursos públicos. E passei também, no caso, com 22 para 23, assumi com 23 anos o cargo de delegado de polícia em Goiás. Foi um dos mais jovens do Brasil, né? Foi o delegado mais novo do Brasil na época. Assumi a comarca de Posse, titular de Alvorada do Norte. E lá eu respondia por Alvorada, Simolândia, Buritinópolis, Damianópolis, Mambaí, Sítio da Badia, Iaciara e Nova Roma. Caramba. Além de um presídio com 80 presos na comarca de Simolândia. Ou seja, a responsabilidade muito grande. E lá, como titular de Alvorada, cheguei muito novo, lá fiquei lá por 6 anos, fiz um trabalho que houve um destaque, só para você ter noção, é a região mais pobre do estado de Goiás, a região mais carente, o Nordeste goiano. Então lá foi uma grande escola para mim. Né? Eu saía às vezes para fazer flagrante na sexta-feira e voltava na segunda. Tinha lugares que nós tínhamos que ir a cavalo, porque não tinha como ir viatura, por exemplo, na região dos Calungas. Caramba! E estrada de chão, para você sair de Alvorada, você tem que para ir, por exemplo, para Campos Belos, você tem que ir na Bahia, passar o Posse, Rosário, ir para São Domingos, Divinópolis e você atravessar a estrada de chão até chegar em Campos Belos. E quando chove, não tinha como eu voltar, eu tinha que ter a volta por Alto Paraíso, fazer uma volta, chegar perto de Brasília e voltar para Alvorada do Norte, andando aí cerca de 500 quilômetros, 600 quilômetros. Então foi muito aprendizado para mim, né? Uma região que tem, né, uma grande carência e depois de 6 anos eu fui convidado para vir para Goiânia, onde eu assumi a titularidade do Jardim Curitiba como titular do 22º Distrito Policial. Só lugar suave, né? Você pegou. E lá, Mingau. Lugar mais tranquilo. E lá nós fizemos um bom trabalho, combatemos ali o tráfico de drogas, fizemos um trabalho muito incisivo ali como titular do 22, e um ano ali nós fomos convidados para ir para a DENARC. E aí eu assumi, na época da gestão do Dr. Odair, um dos delegados adjuntos da Delegacia Estadual de Combate às Drogas do Estado de Goiás, a DENARC. E nós fizemos uma grande divisão de tarefas e levamos a equipe que foi vencedora. Batemos o recorde de apreensão de drogas no Centro-Oeste. Grandes traficantes foram presos nessa gestão. Dentre eles, Marcelo do Zóio Verde, Iterley, BH, Thiago Tupete. E esses grandes traficantes comandavam não só o tráfico de Goiás, como do Centro-Oeste. Eram os verdadeiros patrões do tráfico, comandava a PCC, Comando Vermelho aqui no estado, e aí a DENARC explodiu em cadeia nacional e até respeitada pela Polícia Federal, pela Polícia do DF, enfim, e naquela ocasião teve depois a questão da matança de mulheres em Goiânia. O então governador Marconi Perillo, ele fez uma força-tarefa para chamar alguns delegados e eu fui um dos escolhidos para compor a força-tarefa. Participamos de uma força-tarefa que tinha ali cerca de 15 delegados e policiais trabalhando para tentar desvendar a matança de mulheres aqui em Goiânia. Mulheres morrendo de uma forma parecida, em situações distintas, com a grande dificuldade de mostrar qualquer vínculo lá, não sabia se realmente tinha um só matando essas mulheres. Depois eu quero vir num podcast para a gente falar só sobre esse caso. Aí tem que ser um podcast inteiro para a gente mostrar, inclusive, aqui os gráficos, como é que nós chegamos no Thiago. Mas, enfim, matou, inclusive, mulheres aqui perto do estúdio, onde nós estamos gravando aqui na T63. Ele matou uma pessoa aqui, uma moça aqui numa lanchonete. Então, ele matou mulheres de traficante grávida, mandando na rua com o marido. O cara parou uma moto preta, capacete preto, dando tiro certeiro. Matou filha de promotor. Aqui no Goiânia Shopping, perto do Goiânia Shopping, matou a filha de um policial militar. Ou seja, matou uma assessora da Assembleia Legislativa. Matou vários segmentos, não havia link, não havia relação. Não tinha um padrão ali, né? Sempre, quando vai começar a investigação, Marcos, você sempre tem um quê? Ou a mulher brigou com o namorado, ou questão de herança, ou questão de ciúme, ou questão de traição. Então você tinha que investigar várias situações para tentar desvendar. E quando nós entramos no caso, por algumas evidências, nós vimos a semelhança das mortes. Fizemos uma situação de combinação de placas que nós conseguimos pegar, identificamos um vídeo num supermercado
e vimos ali com a morte das meninas, isso que eu estou já contando, já um resumo de uma grande investigação, que depois eu vou vir falar com detalhes, mas enfim, pegamos a maneira dele descer da moto, caminhar, jogando as pernas para os lados. Foi ter uma matéria do programa Domingo Câmara Record com Domingos Meirelles, tá inclusive no meu Instagram, já peço pessoal para seguir, @delegado Eduardo Prado, facebook.com/delegado Eduardo Prado. Também lá tá fixado um resumo de um programa de 3 domingos em 6 minutos, explicando mais ou menos como é que foi essas semelhanças da maneira dele descer da moto, postura corporal, o exame que nós chamamos de prosopográfico, né, mostrando o comportamento e a maneira dele se caminhar, a maneira de descer da moto, o arco que fazia na perna, com as características de assaltos, da morte das meninas e de um vídeo que nós conseguimos dele cortando uma placa falsa que foi usada numa das mortes. Então, diante disso tudo, a gente preparou uma força-tarefa para tentar identificar em Goiânia e conseguimos fazer o cerco e identificar esse indivíduo aqui numa situação muito complexa e prendemos. E confessou diversas mortes. Ao meu ver, a opinião minha, Eduardo Prado, ele matou mais de 100 mulheres em Goiânia durante esse ano e meio. Ele matava com faca, depois ele matou estrangulado e matava depois com arma, com tiro no coração. Ele matou os moradores de rua também. E matou também homens também, por exemplo, a arma que ele usava no crime, ele matou um colega de serviço, que ele era vigilante, ele matou esse colega de serviço e tomou a arma e simulou um latrocínio, né, um roubo para pegar o objeto ali, ele matou essa situação. Mas isso aí não ficou no inquérito, não conta, só as mulheres. Não, só. Nós conseguimos colocar tudo. Conseguimos identificar os assaltos dele. E aí, nesse vídeo aí que eu tô falando pra vocês verem aí, você vai ver os assaltos em loterias, em padarias, as mortes, a questão dos moradores de rua, que depois que prendemos, conseguimos, eu já tinha essa desconfiança pela maneira de caminhar dele, o capacete preto, que seria o mesmo indivíduo, e as características da moto também. E também essa ação dele matando em outras situações homens também. Ele tem um transtorno de personalidade que a gente seria psicopata. E aí, ele foi abandonado quando criança pela mãe. A mãe dele abandonou com a avó. E a mãe dele... Ele gerou um trauma, uma raiva da própria mãe, mas morava com a mãe, né? E mulheres que pareciam com a mãe dele, ele matava na rua. E dizia que dava um tique nele, ele não conseguia ficar 2 dias sem matar uma mulher. Que isso, e aí velho? ele matou essas mulheres. Então ele é o maior psicopata do mundo. Ele matou mais no Brasil e no mundo todo, não tem um indivíduo. Tanto é que vai ter um documentário sobre ele agora, numa grande produtora aí, nessas canais aí fechados aí. Gravaram comigo recentemente e vão fazer um documentário sobre ele. O Thiago, ele é um indivíduo totalmente frio, né? E é recuperável um cara desse? Não tem recuperação, não é doença, ele responde por todos os atos dele, já está condenado a mais de 1000 anos de reclusão. Ele fica numa cela separada. A imprensa mundial, foram mais de 50 países que eu concedi entrevista na época. E ele é um indivíduo que não tem recuperação, porque o transtorno de personalidade não é doença e não tem remédio. Ele é um desvio de caráter. Então, se ele voltar à rua, ele vai matar novamente. Então, ele matou também travestis, naquela época que morria travestis aqui em Goiânia. Ele dizia que ele tirou uma raiva disso, porque a mãe dele, numa certa época lá, se prostituiu e, pelo levantamento, travestis frequentavam a residência dele. E aí ele tinha raiva disso também, por uma razão pela qual ele começou a matar travestis aqui na cidade de Goiânia. Então, ele tinha essa personalidade. Então, nós conseguimos prender. Evidência, lógico, por tudo isso do trabalho da Polícia Civil, da Força Tarefa e também da nossa equipe, do meu nome, mundialmente. Né? Depois disso, eu fui para a Delegacia do Consumidor, DECOM, como titular. Fui à classe especial, DECOM, lá chip na bomba de combustível, trabalho nos comércios, operação carne podre, fizemos um trabalho incisivo em pessoas que vendiam bebidas alcoólicas. Teve um caso emblemático no Brasil de uma mulher que fazia golpes no Instagram, em rede social, era a Bruna Barbie, a loira do crime, né, que deu uma repercussão gigantesca, falsos médicos que atuavam, enfim, um trabalho. Depois fui supervisor-geral da Polícia Civil. E a candidatura de 2016 aconteceu de uma forma natural. No curso de formação, em 2004,
as pessoas já me chamavam de político lá dentro. Né? Pela maneira de conversar, pelo jeito que eu aprendi com meu pai, eu sou uma pessoa que quem me conhece profundamente sabe que eu trato todo mundo igual. Se eu conversar com o governador de Goiás e a pessoa que serve o cafezinho aqui, ou o menino que varra a minha porta, ao cara que vigia na rua, ou um repórter, eu trato todo mundo igual, com o mesmo carinho e dou atenção para todo mundo. Então esse jeito que eu aprendi com meu pai, né, que a secretária de casa que limpa a minha casa senta na mesa para almoçar com a gente. Então meu pai ensinou a gente a ser assim, de tratar, porque a gente não dá valor em dinheiro, em objetos, cargo é passageiro, poder é passageiro, distintivo, né? Bottom de deputado, é tudo passageiro. Então o que vale é relacionamento, amizade e a gente fazer as coisas com amor. Então eu digo que isso gerou de uma forma natural em 2016, principalmente naquele movimento de corrupção que o Brasil vivia, Lava Jato, enfim, novos nomes. Principalmente novos nomes que não são da política. E aí a segurança pública, justamente por credibilidade, por defender aquilo que o cidadão quer, que é o seu direito de liberdade, a sua segurança, defender a sua família, combater o crime, isso gera uma esperança naquilo que estava morrendo dentro de um segmento que não é totalmente abalizado e desacreditado até então, que é a política. Então surgem esses novos nomes e meu nome surge de uma forma natural. Em 2016 eu ingresso na política, né, faço um bom trabalho com a minha equipe e o nosso nome vem crescendo de uma forma muito, a meu ver, abençoada por Deus, de uma forma natural aqui no estado de Goiás. Estou à disposição das pessoas e principalmente coloco na presença de Deus, que se for para eu ser prefeito que eu seja, governador que eu seja, presidente da república, ou seja... O caminho está aberto. O caminho é o seguinte, o dia que Deus quiser que eu não esteja na política e as pessoas também não quiserem, eu sou concursado. Eu não sou igual aquele político que perde o mandato, entra em desespero, depressão, vai para uma clínica, porque tudo que ele tinha vai para água abaixo e tudo que ele depositou foi na política. Ele não sabe fazer outra coisa senão, né, fazer a sua vida política ali. Não. Então a gente tem profissão definida. Então eu estou tranquilo, né? Estou na política, não sou político, mas estou me tornando um político porque as pessoas assim me veem hoje atualmente. Não, depois um mandato de vereador, mandato de deputado, segundo deputado, tem como não te olhar já como um cara que é da política mesmo. Exato. Mas é bacana a sua fala, delegado, porque assim, eu e a Elisa, a gente conversa muito aqui em Goiás, não só Goiás, Brasil inteiro, tá? Brasil inteiro tem isso. Tem uma galera aí, principalmente quando vem de uma geração pra outra, né? Tem menina aí que é político, que se diz político, que se o pai não arrumar um cargo depois que perde o mandato, não sabe limpar o copo que bebe água. Verdade. Que o cara nunca fez nada na vida, ganhou um cargo porque o pai botou ele lá, e se o cara não se o pai não reeleger ele, ele tá lascado, porque não sabe varrer uma rua. Então é bacana perceber que participar da política te dá, obviamente, né, várias demandas, mas te dá a oportunidade de evoluir em vários aspectos. E uma experiência também, né? muito grande, viu, Marcos? Eu digo que uma pergunta clichê que sempre faz, qual que é mais difícil, ser deputado ou ser delegado? Eu digo pra você, rapaz, que a vida parlamentar me suga muito mais que sugava de delegado. A rotina é fora do normal. Eu acordo todo dia às 4h40 da manhã, 5 horas eu tô na academia, né? Quem me segue aí nos stories vai acompanhar essa minha rotina, vou pra academia, 6h30 eu já estou pronto, já estou tomando banho, já estou na rua, e durmo meia-noite, 1h da manhã. Então assim, 11, tento dormir às 11, às vezes não dá tempo, meia-noite. Eu, por exemplo, hoje nós estamos gravando podcast, hoje eu já tenho evento da Igreja de Cristo, saindo daqui eu tenho que passar em uma rádio ainda pra ver uma situação, e a rotina não para, entendeu? E deputado é por escala, né? Delegado pega escala. Eu não gosto de ficar em gabinete, entendeu? Eu não gosto, eu sou hiperativo, eu não gosto de ficar em gabinete, eu só marco gabinete quando as meninas marcam agendamento ou quando eu tô no plenário. Eu acho que a gente tem que estar no meio do cidadão. Quando eu não tô em reunião, eu tô andando no meio da rua, cumprimentando os outros, e nos lugares, conversando. Eu falo para assim, quem tá aqui ficar em gabinete são vocês para atender os papelados. E quando o povo quiser conversar comigo no gabinete, a agenda eu venho, mas não me segura em gabinete não, que me dá até alergia, entendeu? Eu acho que o povo tem que ver o político. Esses que tem medo e que faz rolo demais ou que não tem credibilidade, eles ficam trancados no gabinete. Mas eu gosto de estar no meio do cidadão e no meio da rua. Não, mas é por isso que eu falo, esse programa aqui, inclusive, é isso. O Tá Fazendo o Que, ele surgiu por essa questão. Porque a galera acha que político não faz nada. Então a gente tá aqui pra mostrar o que esse povo faz. Né? Porque alguma coisa tem que fazer. Um dia um rapaz questionou esse negócio. Os políticos, eu falei assim, faz o seguinte, meu irmão. Eu te faço um desafio pra você. Você ficar uma semana comigo. 24 horas. Você só não vai dormir comigo. Aí você, né? Mas 24 horas as agendas. Se você não pedir arrego uma semana, eu mudo meu nome. Entendeu? Mudo meu nome.
Porque a vida é a vida nossa política. E aí eu não vou falar que são todos iguais. Claro que não são, né? Porque Mas nenhuma área são também, né? Tem político que não precisa nem de fazer política, até porque chega na época de eleição, derrama dinheiro, infelizmente. O eleitor ainda tem que mudar no Brasil, né? A gente não citou isso, mas ao meu ver, o grande problema de corrupção de política não é só o político ser corrupto, é o eleitor ser corrupto também. Porque só eu sei que é você trabalhar 24 horas pelos municípios, chegar lá na ponta, o vereador, você tem que dar estrutura para vereador, estrutura para não sei quem para te apoiar, o dinheiro que você mandou para a cidade não valeu nada. Uhum. O trabalho que você exerceu 4 anos em cima do carro de som, combatendo imposto aumentando, combatendo corrupção, denunciando, aquilo não valeu nada. Ou seja, então essa é a grande dificuldade. Mas ainda bem que nós ainda temos muita parcela, grande parcela da sociedade que vem analisando o perfil. A pessoa vai votar, mas ele analisa a vida da pessoa. Uhum. Pega aqui o podcast, tá fazendo o quê? Deixa eu ver a entrevista desses candidatos aqui que foram no podcast. Deixa eu ver aqui o currículo do candidato. Deixa eu ver o que esse cara faz. E aí as pessoas, de uma forma mais consciente, vêm mudando aí e transformando a política. Mas a política é algo, quando ela é feita com responsabilidade, é algo muito importante. Até porque da energia que nós estamos aqui, desse microfone aqui que tem que pagar imposto, da energia e da TV que o colega tá vendo aqui, vocês têm que pagar ICMS, tudo tem política. Sim. Do lanche que você come, né, ao asfalto que você caminhou, o ônibus que você pega, tem política. É por isso que eu falo aqui, deputada. Né? Esse é o programa que fala da política que mexe com a vida da pessoa, do dia a dia, do bolso, do buraco, da lei. Porque não dá para fazer nada em sociedade se não for através da política. Isso é um ponto pacífico. Outra coisa que a gente sempre bate muito na tecla aqui no programa é que, de fato, se há político vagabundo no poder hoje, é porque há eleitor picareta também. Eu faço campanha já há mais de 10 anos. E outra coisa, cansei Marcos, de ver eleitor batendo lá e pedindo, me dá um saco de cimento aí. Bandido, corrupto, ladrão e safado e vagabundo nós temos em todos os segmentos. Tem. A política não é diferente. Eu já aprendi em médico que colocava veneno na veia das pessoas pra matar a pessoa e ir pra UTI pra ganhar dinheiro. Eu já peguei comerciante ou profissional liberal que chegava numa senhora, principalmente senhoras idosas que procuram conserto de geladeira, tinha que trocar um fusível, trocava o motor da geladeira pra ganhar dinheiro e fingia que trocava e dava um golpe na mulher de 5 mil, 6 mil que dava pra comprar outra geladeira. Tem mecânico que você vai lá pra arrumar o carro, você precisa trocar o relamento e troca o carro inteiro. Você vai levar o seu celular pra arrumar, o cara pega o celular seu aqui, ó. O que ele faz? Ele troca a placa, as peças, troca tudo, dependendo do lugar que se não tiver confiança. Ou seja, bandido, vagabundo, safado, você tem todos os segmentos da sociedade. É do ser humano. Né? A desonestidade é do ser humano. Não é de segmento nem de profissão. O que cabe a nós é sabermos escolher as pessoas corretas. Na política temos bandidos? Temos. Temos pessoas corretas, honestas? Temos também. No jornalismo nós temos malandros? Temos malandros. Temos pessoas corretas? Temos também. Na medicina, idem. No comércio, idem. É todo lugar, não então, tem como. O cidadão tem que passar a acompanhar a vida pública com mais veemência. Entrar no site da Assembleia, fiscalizar, YouTube, rede social. Esse é outro ponto, delegado. A gente fala muito do programa, porque é o seguinte... Hoje em dia não tem aquela desculpa assim, mas não tem ninguém pra votar. Não tem o caramba, velho. Você tem uma porrada de candidato, você tem rede social, você tem YouTube, você tem o Google, que você jogar o nome do cara, sai a capivara inteira. Então não dá pra falar assim, não tem quem votar. Porra, só pra vereador tem 1000 candidatos. Não. Pra deputado tem mais uns 400, 500. Então assim, não tem quem votar, aí mentira. A pessoa que revolta e fala assim, Marcos, eu não vou votar em ninguém. Você tá favorecendo um vagabundo que tem dinheiro para comprar política e gastar com aqueles que, infelizmente, às vezes precisam. Às vezes, R$50 para mim não vai fazer falta, mas pro cidadão que tá devendo energia, água, e não tem comida, e não tem botijão, e não tem um saco de arroz, 50 é a salvação. E às vezes o cara vai lá, passa a lábia nele, pega o título de eleitor dele, compra voto, e nem sempre é penalizado o indivíduo. Então, infelizmente, isso tem. Então, o cara que fala, não vou votar em ninguém, tá favorecendo esse tipo de situação. Então a gente precisa de votar correto, fiscalizar em quem vota e principalmente vocês acompanhem o mandato de quem vocês votaram.
Às vezes a pessoa vota e não lembra, passa 2 dias, não sabe nem quem votou mais. Isso é verdade. Vai lá, cobra, fiscaliza, questiona. Você... É igual esses dias, votação do agro, lá da criação da taxa do agro. Né? Tem deputados que esconderam. Por quê? Nós acreditamos em você representa o nosso segmento, agora você tá fugindo e votando contra a gente. Foram lá, encher a galeria, panelaço, tá, confusão. Ou seja, tem que estar lá. A Assembleia tem que caber lá 300, 500 pessoas, prédio bonito, novo. Bonito mesmo. Né? Coisa diferente. É de vocês. Vai lá, Eduardo. Vim aqui hoje. Cadê o Marcos Marinho? Me leva lá no... Vou apresentar cada sala para vocês. Onde é que é as comissões, aqui faz o projeto, aqui é a sala minha, aqui é o plenário, aqui é o auditório. Conheça, participe. Né, vocês que são alunos, principalmente aí da PUC, aí que estão no PUC aí, agora do YouTube, aí a galera que segue aqui o Tá Fazendo o Quê? Vai lá na Assembleia, tira uma foto comigo, com o Marcos, vai lá. É importante, né? Tem que participar. Deputado, está chegando no final do nosso programa. Pra te achar, pra falar com você, pra te cobrar, pra ir lá na Assembleia te visitar, me fala os canais aí, vamos botar aqui na tela também. Vamos lá. Instagram, @delegado Eduardo Prado. Nós estamos com 104 mil seguidores, eu quero atingir 200 mil depois desse podcast, né? Os seguidores do Marcos passar pra gente. E os dele passar pra gente também. Eu tô fazendo um crossover aqui de seguidor agora. Facebook.com/delegado Eduardo Prado, a nossa fanpage. O Twitter é Delegado Eduardo, né? E nós temos o telefone virtual do gabinete, que é o gabinete virtual. O primeiro parlamentar que criou o gabinete virtual. É 629-8108-3312. 629-8108-3312, o WhatsApp. O telefone do gabinete nosso é 62-3221-3314. 62-3221-3314. Então, esses aí são os canais e aí o meio de conversar com a gente. E também, né, só marcar o horário, nós estamos à disposição na Assembleia para, né, contribuir, enfim, colaborar aí com o Estado de Goiás melhor. Maravilha. Delegado, muito obrigado por ter vindo no nosso programa, por ter mostrado para as pessoas que um delegado trabalha pra caramba, um deputado trabalha pra caramba, menos o Elias, nós também trabalhamos pra caramba, porque a vida é isso, né? Quero agradecer aqui mais uma vez o Rafael, que voltou de Miami, tava lá ele surfando com o Bolsonaro lá, curtindo todos os shoppes do Brasil, e ele nem bebe, é um cara errado demais, viu? A Simone, nossa produtora, a Márcia, que veio acompanhar aqui o delegado. Inclusive, a Márcia, dessa vez, não explodiu o transformador. E ela vai ter que voltar depois para contar as histórias dos bastidores de campanha que ela fez. E eu tenho que contar para vocês a história do tiro, que eu quase tomei na campanha lá no Pará, mas vai ser depois. O assessor do deputado, Agostinho, que é o Agostinho, que tá lá. Puxando um ronco. Puxando um ronco de boa. O Elias, mais uma vez, no papel de Elias, que inclusive vai pescar nesse feriado. Pensa que vida boa que tem o Elias. Rapaz, quem pode, pode. Patrão é patrão. Gente, muito obrigado. Valeu demais pela audiência de vocês. Pega o link, joga no grupo do WhatsApp aí, entra nas redes dos deputados, vai lá na Assembleia, tira uma foto, vai conhecer a casa que é nossa. A gente tá pagando por aquilo lá. Vamos participar e vamos conhecer, beleza? Semana que vem, tamo aqui junto de novo. Delegado, um brinde pra acabar e fechar o boteco. Opa, isso aí, ó. E é água, viu, galera? Que não tem bebida alcoólica, nós tava tonto já aqui.